Subseção 4 dos secretários do CRMMG-AT, 41. Compete ao primeiro secretário e secretariar as reuniões da Assembleia Geral, do Plenário e da Diretoria. Segunda, subscrever termos de posse e compromissos dos conselheiros. Terceira, preparar o expediente e a ordem do dia das sessões do plenário, submetendo-os ao presidente do CRMMG, para a convocação das reuniões. Quarta, apresentar, anualmente, o relatório dos trabalhos administrativos do CRMMG, expedir certidões. Sexta, assinar, com o presidente, as carteiras profissionais de médicos. Sétima, organizar e atualizar o cadastro dos médicos inscritos no CRMMG. Oitava, apurar e anotar, em livro próprio, as faltas dos conselheiros, dando ciência ao plenário na reunião ordinária mensal. Nona, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 42. Compete ao segundo secretário e auxiliar e substituir o primeiro secretário em seus impedimentos e em suas faltas. Segunda, redigir e ler as atas do CRMMG, bem como encerrar em cada sessão as anotações do livro de registro de presença. Terceira, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 43. Compete ao terceiro secretário e auxiliar e substituir o segundo secretário em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Subseção V dos tesoureiros do CRMMG-AT, 44. Compete ao tesoureiro e ter sob sua guarda e responsabilidade os bens do CRMMG. Segunda, arrecadar a receita do CRMMG através de bancos oficiais. Terceira, assinar, com o presidente, os cheques, efetuar pagamentos e recebimentos autorizados pelo presidente. Quarta, supervisionar os trabalhos da tesouraria e da contabilidade. Organizar a proposta orçamentária a ser submetida à aprovação do presidente, que a levará ao plenário. Sexta, apresentar ao CRMMG os balancetes e o balanço, de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. Sétima, recolher ou transferir o numerário do CRMMG a estabelecimentos bancários oficiais, salvo o necessário ao pagamento de pequenas despesas, cujo montante será fixado pelo presidente do CRMMG. Oitava, organizar as relações dos inscritos inadimplentes quanto ao pagamento das anuidades e apresentar sugestões ao CRMMG das medidas pertinentes, necessárias à atualização e à regularização da arrecadação. Nona, prestar, no prazo legal, as contas do exercício anterior, ou de sua gestão. X, supervisionar as atividades de compras e administração patrimonial. X, exercer o controle da legalidade da receita e da despesa do CRMMG. Art. 45. Compete ao primeiro vice-tesoureiro e auxiliar e substituir o tesoureiro em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 46. Compete ao segundo vice-tesoureiro e auxiliar e substituir o primeiro vice-tesoureiro em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Seção 4 da Corregedoria Subseção I do Corregedor e dos Vices-Corregedores Art. 47. Compete ao corregedor, por delegação do presidente do CRMMG, e realizar correições em processos ético-profissionais e sindicâncias, em seus aspectos legais. Segunda, apresentar ao presidente do CRMMG, trimestralmente, relatório do desempenho de suas atribuições. Terceira, fiscalizar a observância das disposições deste regimento, levando ao conhecimento do plenário as transgressões constatadas. Quarta, representar ao Conselho Federal de Medicina em face de irregularidades apontadas e não sanadas pelo CRMMG. Deliberar sobre a instauração de sindicâncias para apuração de possíveis faltas éticas, de ofício ou em face de denúncia formulada contra médico inscrito no CRMMG, designando o conselheiro sindicante. Sexta, designar conselheiro instrutor, relator e revisor para os processos ético-profissionais. Sétima, fiscalizar o cumprimento dos prazos processuais, comunicando ao plenário, na reunião ordinária mensal, os nomes dos conselheiros que não estão cumprindo os prazos. Oitava, distribuir aos conselheiros as consultas dirigidas ao CRMMG, envolvendo a ética médica.
Nona, supervisionar as atividades do setor de controle de processos ético-profissionais, sindicâncias e consultas. Primeiro, compete ao primeiro vice-corregedor auxiliar e substituir o corregedor em suas faltas e impedimentos e exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Segundo, compete ao segundo vice-corregedor auxiliar e substituir o primeiro vice-corregedor em suas faltas e impedimentos e exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Terceiro, o corregedor ou seu substituto participará das reuniões de diretoria, com status de diretor. Quarto, o corregedor e os vices-corregedores serão indicados pelo plenário. Seção V das Câmaras Art. 48. O CRMMG terá as seguintes câmaras: I de julgamento de sindicâncias, segunda, de conciliação, terceira, técnicas. Parágrafo único. Outras câmaras poderão ser criadas pelo plenário. Subseção I das câmaras de julgamento de sindicâncias art. 49. O CRMMG terá quatro câmaras de julgamento de sindicâncias, compostas, duas delas, por 10 conselheiros efetivos e ou suplentes e duas outras por 11 conselheiros efetivos e ou suplentes, sendo que os suplentes serão efetivados para este ato. Primeiro, as câmaras reunir-se-ão com o quórum mínimo de 6 conselheiros e deliberarão por maioria dos presentes. Segundo, as câmaras serão presididas, preferencialmente, por um membro da diretoria do CRMMG, que nela estiver presente, o qual indicará o secretário para aquela sessão. Na ausência do membro da diretoria, o presidente será escolhido pelos membros presentes e este escolherá o secretário para aquela sessão. Terceiro, nas câmaras de julgamento de sindicâncias, o presidente votará, e, em caso de empate, a encaminhará à plenária. Quarto, as deliberações das câmaras constarão de uma ata que será lavrada pelo seu secretário e assinada por seu presidente. Quinto, o parecer do conselheiro que instruiu a sindicância somente será apreciado com a sua presença, quando este assim se manifestar, expressamente, por escrito. Art. 50. Das decisões de arquivamento de sindicâncias proferidas pelas câmaras ou plenário, caberá recurso ao CFM, nos termos do Código de Processo Ético Profissional. Subseção 2ª da Câmara de Conciliação art. 51. O CRMMG terá uma Câmara de Conciliação, composta, por no mínimo 3 conselheiros, indicados pelo presidente do CRMMG, ad referendum do plenário, que atuará de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo único. O mandato dos membros da Câmara de Conciliação será coincidente ao mandato da diretoria. Art. 52. Cabe ao presidente do CRMMG encaminhar à Câmara de Conciliação as denúncias pertinentes, no seu entendimento, passíveis de avaliação. Subseção 3ª das Câmaras Técnicas art. 53. As câmaras técnicas serão criadas pelo plenário, para subsidiar tecnicamente os conselheiros na emissão de pareceres, envolvendo as diversas especialidades médicas. Art. 54. Cada câmara técnica será composta, no mínimo, de 3 e máximo de 5 membros, de notório conhecimento da especialidade, convidados pelo presidente do CRMMG, mais um conselheiro, se possível da mesma especialidade, que a presidirá. Primeiro, cada câmara terá um secretário eleito entre seus membros. Segundo, as câmaras técnicas se reunirão com um mínimo de 3 e máximo de 5 membros, necessariamente com a presença do conselheiro que a preside. Art. 55. O exercício do cargo de membro de Câmara Técnica será honorífico e considerado de relevante serviço prestado à classe médica. Seção 6ª. Dos Departamentos de Fiscalização, de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações, de Tecnologia da Informação e de Comunicação. Subseção I do Departamento de Fiscalização art. 56. O Departamento de Fiscalização será composto por conselheiros, sendo um diretor, um adjunto e membros. Subseção 2ª do Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações do CRMMG art. 57. O Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e
Representações será composto por conselheiros, sendo um diretor, um adjunto e membros. Subseção terceira das delegacias regionais, seccionais e representações do CRMMG. Art. 58. As delegacias regionais, seccionais e representações serão criadas por resolução do plenário, por indicação do diretor do Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações do CRMMG, ouvidos os membros do departamento, sendo sua abrangência territorial e competência fixadas pelo plenário. Primeiro, as delegacias regionais terão a seguinte estrutura: I. Delegado, S. E adjunto, S. Segunda, Serviço Administrativo. Segundo, as delegacias seccionais terão a seguinte estrutura: I. Delegado seccional e adjunto, S. Terceiro, cada representação será exercida por um único médico. Art. 59. Os membros dirigentes das delegacias regionais, seccionais e representações serão aprovados pelo plenário do CRMMG, entre médicos domiciliados nas suas respectivas sedes, com ilibada conduta moral e ética, por indicação do diretor do Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações, ouvidos os membros do departamento. Primeiro, a delegacia regional que contar na sua sede com um conselheiro, este será, obrigatoriamente, o seu delegado. Segundo, havendo mais de um conselheiro, na sede da delegacia, eles se revezarão no cargo de delegado, com mandato idêntico ao da diretoria. Art. 60. Por solicitação do delegado regional ou do diretor do Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações, ouvidos os membros do departamento, poderão ser criadas seccionais e representações do CRMMG, em cidades inseridas na área de abrangência da respectiva delegacia. Art. 61. A escolha dos membros dirigentes das delegacias seccionais e representações será supervisionada pelo delegado regional, que levará os nomes ao diretor do Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações, para submetê-los à aprovação do plenário do CRMMG. Art. 62. O exercício das funções de membros dirigentes das delegacias regionais, seccionais e representações será honorífico e considerado de relevante serviço prestado à classe médica. Art. 63. O mandato dos membros dirigentes das delegacias regionais, seccionais e representações, será coincidente com o mandato dos conselheiros. Art. 64. As atribuições das delegacias regionais, seccionais e representações, e condições para sua criação, serão estabelecidas em resolução do plenário. Subseção 4 do Departamento de Tecnologia da Informação. Art. 65. O Departamento de Tecnologia da Informação será composto por conselheiros, sendo um diretor, um adjunto e membros. Parágrafo único. Compete ao Departamento a coordenação dos serviços de informática de caráter técnico, compreendendo atividades especializadas e afeitas à ciência da computação, em especial, para a elaboração de projetos, desenvolvimento e o acompanhamento de sistemas e manutenção do banco de dados. Subseção V do Departamento de Comunicação Art. 66. O Departamento de Comunicação será composto por conselheiros, sendo um diretor, um adjunto e membros. Parágrafo único. Compete ao Departamento a coordenação dos trabalhos inerentes à comunicação em geral, perante a classe médica, a sociedade e o poder público, elaborar textos e quaisquer outros documentos que efetivem os objetivos de comunicação social, analisar relatórios de execução, com base na verificação, elaborar quadros demonstrativos e fazer levantamentos estatísticos, participar de reuniões mediante convocação, para exposição e debate de temas relacionados com os objetivos do Conselho, editar jornal do Conselho, para o que diligenciará no sentido de coletar material, editar revistas, boletim e outras publicações e para divulgação de assuntos de interesse do CRMMG, coordenar os eventos institucionais e suporte dos patrocinados pelo CRMMG, executar tarefas afins. Art. 67. Os diretores dos departamentos, quando convocados, participarão das reuniões da diretoria. Seção 7ª. Das comissões. Art. 68.
O CRMMG terá comissões permanentes e transitórias. Art. 69. São comissões permanentes do CRMMG, e Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno, segunda, Comissão de Fiscalização da Publicidade Médica, terceira, Comissão de Qualificação de Especialistas, quarta, Comissão de Coordenação das Comissões de Ética e Diretores Clínicos dos Estabelecimentos de Saúde, v. Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico, sexta, Comissão de Educação Médica Continuada e Telemedicina. Sétima Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, designada pelo presidente do CRMMG. Parágrafo único. Cada comissão terá um presidente e um secretário, escolhidos na forma deste regimento. Art. 70. As comissões transitórias serão propostas pelo presidente ou qualquer conselheiro, aprovadas pelo plenário, e instituídas para tratar de questões específicas, de natureza diversa e de caráter transitório, e se extinguirão com a conclusão dos seus trabalhos. Primeiro, na composição das comissões transitórias poderão participar pessoas não pertencentes ao corpo de conselheiros. Segundo, as comissões transitórias serão presididas, obrigatoriamente, por um membro da diretoria, indicado pelo presidente do CRMMG. Subseção I da Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno Art. 71. A Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno será composta de no mínimo 3 conselheiros efetivos ou suplentes, efetivados para o ato, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Primeiro, a Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno terá 1 presidente, 1 secretário, escolhidos pelo plenário. Segundo, é vedada a participação de membros da diretoria na Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno. Terceiro, será facultada a reeleição dos membros da Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno, no todo ou em parte. Quarto, as vagas que se verificarem na Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno serão preenchidas pelo plenário, em sua primeira reunião ordinária posterior à vacância, devendo o novo membro exercer suas funções até o término do mandato conferido ao seu antecessor. Quinto, o presidente da Comissão de Tomada de Contas, quando convocado, participará das reuniões da diretoria. Art. 72. Compete à Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno, e verificar os comprovantes da receita e despesa e a sua legalidade. Segunda, visar os balancetes e dar parecer sobre os balanços apresentados pela diretoria e sobre a proposta orçamentária. Terceira, verificar se o numerário do Conselho está recolhido nos estabelecimentos oficiais. Quarta, verificar se o saldo de caixa obedece ao disposto neste regimento. Parágrafo único. Os pareceres da Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno serão obrigatoriamente submetidos à apreciação e deliberação do plenário do CRMMG, para posterior encaminhamento ao Conselho Federal de Medicina, para aprovação superior. Subseção 2ª da Comissão de Fiscalização da Publicidade Médica Art. 73. A Comissão de Fiscalização da Publicidade Médica terá um membro da diretoria e no mínimo mais 3 conselheiros efetivos ou suplentes, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Art. 74. Compete à comissão emitir parecer às consultas dirigidas ao CRMMG sobre matérias a serem divulgadas pela imprensa, envolvendo a ética médica. Segunda, exercer fiscalização sobre os assuntos da área médica divulgados pela imprensa. Terceira, manter entendimentos com a imprensa visando o acatamento ao Código de Ética Médica. Quarta, propor ao presidente do CRMMG, em caso de infração ao Código de Ética Médica, a instauração de sindicância. V. Propor alterações que se façam necessárias às normas de publicação de assuntos médicos. Sexta, assessorar ao presidente do CRMMG, quando solicitado, sobre entrevistas a serem concedidas à imprensa. Sétima, emitir parecer prévio sobre matérias a serem publicadas por médicos, submetidas ao exame prévio do CRMMG. Oitava, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 75. As deliberações da Comissão de Fiscalização da Publicidade Médica serão tomadas por maioria de seus membros. Subseção 3ª da Comissão de Qualificação de Especialistas Art. 76.
A comissão de qualificação de especialistas terá um membro da diretoria e no mínimo mais três conselheiros efetivos ou suplentes, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Art. 77. Compete à comissão emitir parecer sobre os pedidos de registro de título de especialidade médica, observadas as normas emanadas por este CRMMG e do Conselho Federal de Medicina. Segunda, colaborar com entidades nacionais e estaduais que tenham como objetivo a titulação dos especialistas, cujos registros são passíveis de registro neste Conselho. Terceira, exercer outras atividades referentes à educação médica, por deliberação da comissão e aprovação pelo plenário. Art. 78. As deliberações da Comissão de Qualificação de Especialistas e Educação serão tomadas por maioria de seus membros e delas não caberá qualquer recurso. Subseção 4 da Comissão de Coordenação das Comissões de Ética e Diretores Clínicos dos Estabelecimentos de Saúde. Art. 79. A Comissão de Coordenação das Comissões de Ética e Diretores Clínicos dos Estabelecimentos de Saúde terá um membro da diretoria e no mínimo mais três conselheiros efetivos ou suplentes, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Art. 80. Compete à comissão fiscalizar e providenciar a implantação das comissões de ética dos estabelecimentos de saúde e das eleições dos diretores clínicos. Segunda, promover encontros locais ou regionais, anualmente ou sempre que se fizer necessário, com os membros das comissões de ética ou diretores clínicos, visando a perfeita aplicação das normas contidas no Código de Ética Médica. Terceira, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 81. A Comissão de Coordenação das Comissões de Ética e Diretores Clínicos dos Estabelecimentos de Saúde deliberará por maioria de seus membros. Subseção V da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico. Art. 82. Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico, sob a presidência do presidente do CRMMG, será composta de no mínimo mais três conselheiros efetivos ou suplentes, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Primeiro, as atribuições da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico serão fixadas em resolução do plenário. Segundo, a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico deliberará por maioria de seus membros. Subseção 6 da Comissão de Educação Média Continuada e Telemedicina. Art. 83. A Comissão de Educação Média Continuada e Telemedicina terá um membro da diretoria e no mínimo mais três conselheiros efetivos ou suplentes, eleitos pelo plenário, na mesma reunião em que for eleita a diretoria, e por igual mandato. Primeiro, compete à comissão promover por todos os meios ao seu alcance o aprimoramento do ensino médico no Estado. Segunda, estimular o ensino da ética nas faculdades de medicina sediadas no Estado. Terceira, colaborar com entidades nacionais e estaduais que tenham como objetivo a avaliação e a melhoria das escolas médicas. Quarta, manifestar sobre a criação de novas escolas médicas, bem como a adequação do número de vagas. Aprimorar e intensificar a cooperação e integração de programas educacionais para os médicos localizados fora dos centros especializados, através do uso de informação médica veiculada de um local para outro, por meio de técnicas de comunicação eletrônica e outras tecnologias da informação. Sexta, exercer outras atividades referentes à educação médica e telemedicina, por deliberação da comissão e aprovação pelo plenário. Segundo, as deliberações da comissão serão tomadas por maioria de seus membros. Seção 8ª. Dos serviços do CRMMG. Art. 84. Normas específicas do CRMMG, aprovadas pelo plenário, disporão sobre a organização administrativa e a administração de pessoal. Parágrafo único. Os serviços do CRMMG funcionarão nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, em horário fixado por portaria do presidente do CRMMG. Capítulo V da Receita do CRMMG. Art. 85. A receita do CRMMG será aquela prevista na Lei 3.268/57. Capítulo 6. Das normas relativas aos processos ético-profissionais, sindicâncias e consultas. Art. 86.
As normas relativas aos processos ético-profissionais e sindicâncias serão aquelas estabelecidas em resolução do Conselho Federal de Medicina, que poderão ser suplementadas por resolução do plenário do CRMMG e normas estipuladas pelo CPI. Primeiro, não serão recebidas via fax ou internet, consultas, denúncias, defesas ou esclarecimentos em processos éticos e sindicâncias, salvo quando previstos em lei. Segundo os pareceres, as consultas dirigidas ao CRMMG deverão conter uma parte expositiva, uma parte conclusiva e uma ementa. Terceiro, as ementas de maior relevância, aprovadas pelo plenário, deverão ser publicadas no jornal do CRMMG, sendo preservados os nomes das partes, caso se trate de penalidade confidencial. Quarto, os acórdãos serão assinados pelo presidente da sessão, e pelo conselheiro relator do mesmo. Quinto, os acórdãos serão ementados pelo relator, cujas ementas, após o trânsito em julgado das decisões, serão publicadas no informativo do CRMMG, preservado o sigilo das partes, em caso de apenação sigilosa. Capítulo 7 das normas aplicáveis aos conselheiros seção e dos deveres dos conselheiros art. 87. São deveres dos conselheiros, e cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei 3.268/57, do Decreto 44.045/58, resoluções dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e deste regimento, segunda, desincumbir-se, no prazo estabelecido, das tarefas que lhes forem atribuídas. Terceira, comparecer às reuniões das câmaras, comissões e plenárias, no horário marcado para o seu início, permanecendo até o seu final, salvo por motivos relevantes. Quarta, guardar sigilo sobre os assuntos de que tomou conhecimento na sua função de conselheiro. V. Abster-se de falar em nome do CRMMG, salvo quando credenciado ou designado pelo presidente ou pelo plenário. Sexta, tomar conhecimento, até a véspera do julgamento, na secretaria do CRMMG, sobre o teor dos processos ético-profissionais e sindicâncias, colocados em pauta, respeitado o disposto no artigo 16 do regulamento de que trata o Decreto 44.045, de 19 de julho de 58. Sétima, declarar o seu impedimento para participar das sindicâncias e processos éticos, verificadas quaisquer das hipóteses estabelecidas neste regimento, bem como retirar-se do plenário antes do início do julgamento do processo ou sindicância para o qual está impedido. Oitava, obedecer ao decoro regimental. Nona, acatar as decisões do Conselho Regional de Medicina. Art. 88. Em caso de urgência, os conselheiros poderão justificar as suas faltas por telefone, à Secretaria da Diretoria, devendo confirmá-las, por escrito, no prazo de 5 dias, após a sua ocorrência, para serem levadas à deliberação da diretoria. Art. 89. Perderá o mandato, após apuração em inquérito administrativo, com regras preestabelecidas, o conselheiro que faltar, no exercício, ano, no seu cômputo geral, a mais de 10 sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, consecutivas, ou não, sem justificativa ou com justificativas não aceitas pela diretoria, nos termos do item 5 do artigo 33. Primeiro, o primeiro secretário do CRMMG manterá registro de faltas não justificadas dos conselheiros. Segundo, o primeiro secretário dará ciência ao plenário, na sessão ordinária mensal, das faltas de cada conselheiro, não justificadas ou com justificativas não aceitas pela diretoria, até aquela data. Terceiro, não serão computadas como faltas as ausências de conselheiros quando a serviço do Conselho Regional ou Federal, ou designados para representá-los em eventos. Quarto, o processo administrativo referente às faltas de que trata o artigo não implicará em penalização ética. Art. 90. Na vacância definitiva ou temporária do cargo de um conselheiro efetivo, será investido na titularidade efetiva ou temporária, o conselheiro suplente com maior tempo de inscrição no CRMMG. Art. 91. Não serão concedidas licenças aos conselheiros, enquanto não se desincumbirem das tarefas que lhes forem atribuídas, ou que estiverem submetidos a inquéritos administrativos, salvo por motivo justo. Art. 92. Considerar-se-á não aceito o cargo de conselheiro, efetivo ou suplente, o eleito que, convocado para tomar posse, não comparecer,
salvo impedimento justificado perante o plenário. Seção 2ª dos impedimentos dos conselheiros art. 93. Estará impedido de participar das sindicâncias e processos éticos, em quaisquer de suas fases, o conselheiro que se enquadrar nos artigos 41 e 42 do CPI. Seção 3ª. Das penalidades aplicáveis aos conselheiros art. 94. Os conselheiros efetivos e suplentes estão sujeitos, no exercício do mandato, além das penas previstas no artigo 22, da Lei nº 3.268/57, às penalidades de advertência e cassação do mandato, conforme as infrações praticadas, a critério do plenário. Art. 95. As penalidades aplicáveis aos conselheiros, por infração às normas deste regimento, a critério do plenário, observado o caput do artigo anterior, são as seguintes. I. Advertência escrita em face das faltas de menor gravidade. Segunda, cassação do mandato, no caso de reincidência ou falta grave. Parágrafo único. Será exigido o voto da maioria absoluta dos membros do Conselho para aplicação de quaisquer penalidades previstas neste artigo, ressalvado o previsto no artigo 89 quando será decidido por maioria simples. Art. 96. As disposições deste capítulo se aplicarão sem prejuízo das normas que regem os processos disciplinares atinentes à ética profissional, às quais estarão igualmente sujeitos os conselheiros. Art. 97. A aplicação aos conselheiros de quaisquer das penalidades previstas nesta seção será precedida de inquérito administrativo. Primeiro, o inquérito administrativo será instruído, em caráter sigiloso, por uma comissão específica, designada pelo plenário e composta de 3 membros, necessariamente presidida por um membro da diretoria, tendo o prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis apenas uma vez por igual período se necessário, para apresentar suas conclusões que serão objeto de julgamento em plenário. Ao conselheiro submetido a este inquérito será facultada a ampla defesa. Segundo concluído o inquérito, a comissão o encaminhará ao presidente do CRMMG, com seu parecer conclusivo e proposição da penalidade a ser aplicada, se for o caso. Terceiro, o presidente convocará a sessão extraordinária para julgamento do inquérito, no prazo máximo de 30 dias. Quarto, quando a falta for atribuída ao presidente do CRMMG, a convocação será feita pelo primeiro vice-presidente. Art. 98. Na sessão de julgamento do inquérito administrativo será facultado ao conselheiro denunciado o prazo de 15 minutos para sua sustentação oral. Art. 99. Qualquer conselheiro é parte legítima para propor a instauração de inquérito administrativo para apurar infração às normas do presente regimento. Art. 100. Da imposição de qualquer penalidade prevista neste regimento interno caberá recurso de apelação ao Conselho Federal de Medicina, com aplicação subsidiária do Código de Processo Ético Profissional CPI. Capítulo 8. Das Disposições Gerais art. 101. As eleições para o CRMMG observarão as normas do processo eleitoral baixadas pelo Conselho Federal de Medicina, de conformidade com o artigo 5º, letra G, e artigo 23, da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 57. Art. 102. As compras do CRMMG observarão a legislação pertinente e normas emanadas do Conselho Federal de Medicina. Art. 103. É vedada ao CRMMG a realização de despesas que não tenham vinculação com as suas atividades de fiscalização do exercício profissional e preservação da ética médica, de forma clara e direta. Art. 104. As doações ou contribuições financeiras efetuadas pelo CRMMG a pessoas físicas ou jurídicas deverão obedecer aos objetivos do Conselho, nos termos da Lei 3.268/57, após aprovação do plenário. Art. 105. A participação do CRMMG na publicação de notas de protestos ou esclarecimentos públicos deverá, obrigatoriamente, ser precedida de avaliação e autorização do texto pelo plenário. Art. 106. No caso de dano ou extravio da carteira profissional do médico, ou cartão plastificado, o CRMMG poderá expedir outra via, mediante requerimento do interessado,
respeitadas as normas legais aplicáveis. Art. 107. Os atos administrativos de competência do CRMMG serão expedidos com observância das seguintes normas. Primeiro, resolução, precedida da sigla RP, quando se tratar de deliberação do plenário do CRMMG. Segundo, resolução, precedida da sigla RD, quando se tratar de deliberação da diretoria. Terceiro, portaria, quando se tratar de deliberações tomadas pelo presidente do CRMMG. Quarto, acórdão, quando se tratar de decisões prolatadas em processos ético-profissionais. Quinto, despacho, nos demais casos de decisão do presidente do CRMMG e membros da diretoria. Sexto, as resoluções do plenário serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário, e serão publicadas no jornal do CRMMG e no órgão oficial do Estado, quando pertinente. Sétimo, as resoluções da diretoria serão assinadas pelo presidente, primeiro secretário e tesoureiro. Art. 108. Obriga-se o CRMMG a expedir certidões que forem requeridas para a defesa de direitos ou esclarecimentos de situações, salvo os casos de preservação do sigilo, nos termos da lei e do Código de Ética Médica. Primeiro, no requerimento, a parte interessada deverá tornar suficientemente claro o objetivo da certidão. Segundo, o primeiro secretário indeferirá o pedido de certidão, no caso de sigilo a ser preservado nos termos das disposições regulamentares ou éticas a que se sujeite o CRMMG. Art. 109. Qualquer nova proposta de alteração deste regimento, acompanhada pela respectiva justificativa, terá que ser, obrigatoriamente, endossada por um mínimo de 11 conselheiros, avaliada por comissão específica, nomeada e distribuída, previamente, a todos os conselheiros. Art. 110. O mês de janeiro de cada ano será considerado de recesso para os conselheiros, os quais poderão ser convocados para sessões plenárias extraordinárias. Em caso de urgência, a critério do presidente ou da diretoria. Art. 111. O CRMMG poderá adotar o regime de férias coletivas para seus servidores, nos meses de janeiro ou julho de cada ano, mantendo-se um plantão para atendimentos de urgência e orientação aos médicos. Art. 112. A alteração da duração do mandato da diretoria passará a vigorar a partir da próxima eleição geral para a composição do CRMMG. Art. 113. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo plenário deste Conselho. Art. 114. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto na Lei nº 3.268/57, artigo 5º, alínea B, e artigo 15, alínea I, revogando-se as disposições em contrário, em especial, as resoluções do plenário número 311 de 2009 e 328/2010. Belo Horizonte, 29 de julho de 2011. Cons. Manuel Maurício Gonçalves. Presidente. Cons. João Batista Gomes Soares. Primeiro secretário.